Olá, alunos. O tema da nossa aula de hoje será climogramas e os domínios morfoclimáticos do Brasil. Aproveitem! Olá, alunos. Dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos começar a falar hoje sobre climogramas. O que é climogramas? Climogramas é uma ferramenta que ela vai representar o clima e vai ser mais fácil para a compreensão da região. Ela pode ser representada graficamente pela variação da temperatura e da precipitação, ou da chuva, durante um período. Pode ser de um mês, pode ser de 3 meses, pode ser de 6 meses, ou pode ser até de um ano. E o aparelho que registra isso é o chamado pluviômetro, e vai verificar a quantidade de chuva que caiu naquela região em um determinado período. Lembrando que a quantidade de chuva que é registrada no pluviômetro é em milímetros. Aqui nós temos o climograma de Santa Catarina de 2015. As barrinhas vermelhas significam a precipitação, ou a quantidade de chuva que caiu, e aquela curvinha em azul significa a temperatura, a média mensal de cada mês. Vamos lá. O mês que mais choveu no estado de Santa Catarina em 2015 foi fevereiro, com 198 milímetros. E a temperatura média foi de praticamente 25 graus. E o mês que menos choveu foi em junho, 75 milímetros. E a temperatura nesse mesmo mês foi de praticamente 17 graus. Então, esse gráfico ele vai mostrar para nós a precipitação e a média da temperatura. Domínios morfoclimáticos. Afinal, o que são domínios morfoclimáticos? Domínio morfoclimático é a representação do clima, do relevo e da vegetação no Brasil. Ou seja, nós vamos ter 3 características em uma área. No Brasil, o geógrafo Aziz Abissab, ele foi responsável por elaborar essa classificação. A classificação que nós utilizamos foi feita por ele, ou pela equipe dele. E no Brasil nós possuímos 6 tipos de domínios, mais uma faixa de transição. E essa faixa de transição, ela é subdividida em mais 3, que não podemos dizer que são domínios. Eles são subdomínios. Aqui nós temos como que está distribuída os domínios morfoclimáticos no Brasil. Nós temos o Amazônico, nós temos o Cerrado, os mares de morro, as caatingas, as araucárias, as pradarias e as faixas de transição. O Brasil ocupa uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Desse total, cerca de 90% está localizado entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Algumas características dos climas brasileiros estão presentes em grande parte do território, como temperatura elevada, muita chuva, formações vegetais típicas e algumas formações tropicais. Isso não quer dizer que o clima e a vegetação do Brasil sejam uniformes, ou seja, isso vai demonstrar para nós que o Brasil ele não é uniforme, ele é diferente em suas regiões, em suas áreas. É o que nós vamos começar a acompanhar aqui, onde nós vimos como que está distribuída os climas no Brasil, e ali está mostrando para nós, a cada mês, como que é a sua representação. Lembrando que o Trópico de Câncer fica ao norte e o Trópico de Capricórnio fica ao sul. E a linha do Equador ela vai dar dinâmica para nós. Domínio amazônico. O maior dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Grande ou a maior biodiversidade do mundo. Aí, quando nós falamos de biodiversidade, nós estamos falando de plantas e animais, devido à floresta amazônica. Abriga grande população indígena. As maiores tribos indígenas do Brasil estão localizadas nessa região. A vegetação é a floresta equatorial. O clima é equatorial, que significa dizer que ele tem muita umidade e é quente. Alta precipitação
e a vegetação é exuberante, ou seja, a vegetação dessa área ela conseguiu se desenvolver muito devido à umidade. E aqui nós temos duas imagens, uma demonstrando uma imagem aérea como que é a densidade da floresta amazônica e a outra é a Vitória Régia, que é um símbolo dessa região. E olha o tamanho dessa Vitória Régia, que tem uma mulher dentro. Então isso já virou um passeio turístico para essa região. Os mares de Morro estão localizados nas partes litorâneas do Brasil. E devido às suas feições e aparentes de suas formas de relevo, apresentam morros arredondados. Não tem um pico. Os morros são arredondados devido ao quê? Devido ao intemperismo. Sol, chuva, calor, vento, frio. O domínio do morro é predominantemente constituído por áreas de planalto. Não tem uma elevação muito alta. É o mais ocupado territorialmente. Desde o período da colonização, essa região foi a que mais teve ocupação humana. Sofreu e ainda sofre gradativamente os efeitos da ação humana devido à proximidade com o mar e à infraestrutura melhor no litoral, e a Mata Atlântica é o principal domínio florestal dessa região. Aqui nós temos mais duas imagens para mostrar para vocês os mares de morro, e lembrando que alguns livros vocês vão encontrar, que é muito comum também, são morros em meia-lua. Porque eles parecem meia-lua. Ou alguns lugares vocês também vão encontrar como se fossem laranjas, devido à forma da laranja. Corta a laranja no meio e ao lado ali nós temos a imagem do Rio de Janeiro, demonstrando a ocupação humana nessa região. Domínios da Araucária. Ocupa a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A floresta possui clima subtropical, ou seja, estações bem definidas. As matas das araucárias contribuem para o desenvolvimento dos pinheiros. E ela vem sofrendo com problemas ambientais pelo homem, especialmente o desmatamento e o tráfico de animais silvestres dessa região. E nós temos como símbolo dessa área, nós temos o pinhão, onde a gralha azul ela faz todo esse processo de disseminar o pinhão, e a araucária. Domínio da caatinga, localizada na região nordeste, exclusivamente no Brasil. Ela está totalmente no nordeste do Brasil. Um baixo volume pluviométrico, chuva, a vegetação é de baixo porte, ou seja, a vegetação ali ela já se adaptou a viver com pouca chuva ou com pouca água. A vegetação que se adapta à escassez de água. E ali nós temos um exemplo clássico que em todos os lugares temos uma vegetação. Ali nós podemos colocar o cacto. O cacto é um exemplo dessa vegetação que ele consegue passar por esse período. Problemas ambientais devido às atividades humanas e o clima é semiárido, ou seja, pouca chuva e muito quente. Aqui nós temos mais duas imagens dessa área. Nós temos ali o cacto e ali nós temos uma vegetação não muito alta e bem seca, característica. Domínio do cerrado. É a formação vegetal que conta com grande biodiversidade, mas não é tão grande igual ao amazônico, conhecido como savana brasileira, segundo maior bioma do Brasil em extensão, localiza-se em uma área de grande potencial de aquíferos e diversos tipos de vegetações. E o cerrado hoje é o bioma que mais concentra atividades agropecuárias ou agronegócio. Nessa região, a agricultura industrial ela está crescendo e esse domínio, essa vegetação, ela está sofrendo. Ou seja, o ser humano está tirando essa vegetação natural e está começando a plantar. Isso está fazendo com que esse bioma
toda essa característica, ela começa a perder força. Como nós temos aqui, ó, dois exemplos. Ali, uma vegetação típica do cerrado, uma vegetação não alta, não é muito alta. E ao lado nós temos ali as colheitadeiras. Ou seja, nessa região é muito comum a prática da soja. A produção de soja nessa região, principalmente no Brasil, é a grande indústria de exportação. Isso faz com que essa população tire a vegetação normal e plante a soja. Uma economia muito melhor. Domínio das pradarias, também conhecido como Pampa ou Campos Gaúcho. É utilizado principalmente para a criação de gado, localizado na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Uma vegetação rasteira. Porém, nessa região nós temos está acontecendo o processo de arenização. O que é isso? O solo ele está começando a perder seus nutrientes básicos. Então está começando a ficar o quê? Um solo fraco, um solo onde não está sendo muito bom para a agricultura. E lembrando também que nós temos ali a prática da agropecuária extensiva, ou seja, o boi, o gado, ele fica solto e ele começa a pisar no solo e começa a perder também um pouco de nutrientes. E o clima ali é o tropical e o subtropical, os dois juntos. E aqui nós temos duas imagens dessa região das pradarias, que é o gado, e a outra ao lado, como que fica, como que é o campo, como que é aquela região. Faixa de transição. Essa faixa de transição ela é subdividida em mais três. Vamos lá. É a área intermediária entre os domínios, onde possui características complexas. Pode ter duas ou mais domínios. São unidades paisagísticas que apresentam domínios morfoclimáticos e elas são divididas em três, em Mata dos Cocais, o Agreste e o Complexo do Pantanal. Pantanal é a maior área inundada do mundo. Nós sabemos que há algum período no Pantanal onde é liberada a caça de alguns animais. Nós sabemos que no Pantanal, em alguns períodos, a água sobe e faz com que seja praticamente intransitável pelas vias, pelas estradas, chegar a algum ponto. Porém, é um ótimo local de biodiversidade do mundo. Mata dos Cocais. As matas dos Cocais, ela fica no Tocantins, muito próximo ao Cerrado e à Mata Atlântica. O grande fator econômico ali é os cocos que são retirados dessa região. E o Agreste, localizado no nordeste do Brasil, muito parecido com o Cerrado, onde há pouca umidade, a vegetação também é bem baixinha, não tem um desenvolvimento muito grande. Alunos, estudem, façam as atividades, leiam a apostila, qualquer dúvida, mande uma mensagem pelo professor, pelo mentor. O professor está morrendo de saudade de vocês e cuide-se. Tchau.